Vamos para o The Housecast, nosso segundo episódio, onde a gente vai contar um pouco da minha história, Gabriel Rolo. E eu, Thiago Abreu, tá? Contar um pouquinho também da minha história, onde tudo começou. E aí a gente vai, para vocês entenderem como a gente conseguiu passar pelas dificuldades que todo mundo passa no começo, até a gente conseguir chegar no nosso objetivo, que foi abrir a academia em si e conseguir viver do jiu-jitsu, né? Você pode contar como tu começou com o jiu-jitsu? Eu comecei com o jiu-jitsu, eu tive a minha primeira experiência com jiu-jitsu com 17 anos. Os meus amigos já treinavam aqui em Santos e eu achava maneiro, né? Mas era caro, então era um pouco difícil para mim treinar. E aí um amigo meu me levou numa academia no Guarujá para treinar, eu treinei, acho que eu treinei umas 2 semaninhas e depois abandonei. E aí um outro amigo meu que foi o meu primeiro professor, foi o Ingmar, a gente era muito amigo. E ele sempre me chamava para treinar, eu tinha 20 anos na verdade. E aí chegou um dia que eu aceitei e fui treinar e desde aquele dia nunca mais parei, na verdade. E como foi para você, Gabriel? Então, eu comecei a treinar porque um amigo meu, o Cauê, ele me levou a treinar porque a gente ficava muito à tarde, como a gente gostava de surfar e tal, e quando não tinha onda a gente ficava às vezes de bobeira, se não tinha um futebol para jogar, a gente ficava às vezes de bobeira. E ele já tinha começado a treinar e gostava, eu via que ele ia direto, e um dia ele já tinha me chamado umas vezes, aí eu não tive muito interesse. Aí numa vez eu tava de bobeira em casa e falou, pô, vamos lá, vamos que eu também eu vou treinar, tu vai ficar aí de bobeira. Eu falei, não, beleza. Aí ele me levou no primeiro contato assim, já na curiosidade, na primeira aula eu já logo pisei de chinelo no tatame. Eu tava já tão assim, afoito de treinar, que eu pisei no tatame de chinelo e já logo tomei uma bronca na primeira aula. Aí eu já em choque, aí já me deram o kimono pra eu trocar. Aí troquei e começou o aquecimento, né? Aquele aquecimento militar que era meia hora de aquecimento. Aí o cara tinha 17 anos, saí de lá e não tinha aula introdutória, não tinha aula de iniciante, aquele negócio. O cara me ensinou, era até o Galo na época, me ensinou a fazer o rolamento bem rápido, né? Mas como tu é moleque, consegue fazer de boa. E aí já treinou. Isso daí que você tá falando, que você pisou de chinelo, na primeira experiência que eu tive com o jiu-jitsu foi assim. Eu acho que foi um dos motivos porque eu já desisti na primeira semana. Esse meu amigo me levou para treinar onde o professor dele dava aula, né? O professor era um faixa roxa na época. E a namorada dele era uma faixa azul. E eu, não entendia nada de jiu-jitsu, só fazia força. E eu acho que na segunda aula ela tava no treino e aí eu fui treinar com ela, ele falou, cuidado com a minha namorada, se você machucar ela, você vai se ver comigo, não sei o quê. Então aquilo pra mim já ficou meio assim, então foi um dos motivos também que eu desisti logo no começo de treinar, né? Eu acabei que eu não fui no lugar certo pra ter a primeira experiência. Isso que também pode ser o assunto de outros podcasts, porque antigamente a pessoa desistia, né? Sumia. Ia na primeira aula, via que o negócio era muito militar, porque realmente, tu fazer um aquecimento de meia hora, depois tu treinar um negócio que tu não conhece, que é totalmente difícil, totalmente diferente de tudo que ele fez. O cara não aguenta. Se o cara não tiver um físico mesmo apropriado e quiser chegar e não se machucar nas primeiras aulas, com certeza. Ele pode até ficar, mas é difícil, né? Nessa época, só os brabos ficavam, né? O cara queria queria muito treinar, porque na verdade os professores, poucos professores já tinham algum método, né? E era a moda caralho mesmo, né? A parada era duro. Os caras... vocês ficaram no jiu-jitsu? Eu no meu caso foi porque eu fiquei fascinado com aquilo. Na segunda experiência que eu tive, eu fui treinar na academia do Ing, né, onde ele dava aula, e foi onde eu conheci o Roger, meu amigo também.
Porra, o cara baixinho. Na época ele era levinho, pesava 60 quilos. E eu era faixa branca, ele já era faixa azul e eu, porra, no primeiro dia eu tomei um amasso daquele anãozinho. Eu falei, pô, fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, pô, não é possível, eu nunca mais vou apanhar daquele cara. Aí eu pus aquilo na cabeça. Só que ele já era um cara que faltava muito. Então eu fiz mais. Aí eu fui no outro dia treinar e ele já faltou. No outro eu fui treinar e também faltou. Então eu, no terceiro ou quarto dia, eu treinei de novo com ele. Aí o treino já foi diferente. Entendeu? Mas foi até bom ele ter faltado, que é exatamente isso. É normal do anão. A verdade é essa, quando o cara falta, ele vai ficando pra trás. E foi assim na minha história. É pra você. Então, o que fez eu ficar, além de eu ter gostado mesmo do físico, eu sempre fui ligado ao esporte, né? Desde criança eu vivi do esporte. Eu fazia natação, fiz biatlo, fiz um pouco de tudo. Eu era uma criança agitada, fiz um pouco de tudo que minha mãe colocava. E eu sempre tinha esse negócio de competição. Isso daí eu acho que, sei lá, não sei se a pessoa nasce ou vai adquirindo no meio, não sei. Mas eu sempre tive isso comigo. E aí que eu criei o quê? Uma competição igual o Baiano criou com o Roginho, eu criei com o Cauê. Com o alemão lá. Só que ele fazia já uns 6 meses. E a gente ia todo dia. Então, e aí teve uma fase que a gente ia nós dois de bicicleta. E teve uma fase que uma da bicicleta quebrou e tal. Aí teve que ir um levando o outro pra treinar. E aí a gente combinou o quê? Quem perdesse no dia trazia e levava o outro no dia seguinte. Então ficava todo o trampo para quem perdesse. Pô, o cara já treinava 6 meses, eu tinha começado e tipo... Todo dia tu pedalava. Todo dia eu ficava bravo, né? Porque eu falei, caralho, saía morto, né? Imagina. Se o aquecimento era meia hora e tinha mais 1 hora de treino, porra, e mesmo assim era moleque, saía destruído. E isso que foi me acendendo a chama de uma competição entre eu mesmo, né, e contra o Cauê, né? Porque eu digo porque não tinha igual hoje em dia que tu tem um método para seguir com várias posições, tu sabe que tu vai seguir uma linha, tu vai realmente aprender alguma coisa lá, não. Tipo o Paulo, que era meu professor na época, ele passava tipo a cada 15 dias, e às vezes passava tipo 3 posições no dia, entendeu? E não tinha informação, então era tipo, tu se virava, era muito. E ele chegava e falava, é instinto, se vira, usa teu instinto. E aí foi uma coisa que foi eu falando, pô, não, preciso saber isso, eu não posso apanhar o resto da vida, né? E aí foi o que me acendeu essa chama e que fez eu me apaixonar realmente pelo esporte. Depois de quanto tempo tu começou a ganhar dele? Então, aí depois, tipo, até ele sair, porque ele parou um tempo, né? Aí é a hora que você aproveitou. Aí foi a hora que eu consegui igualar ele, né? Porque, tipo, tinha uma certa distância, eu não sabia nada, ele já treinava 6 meses. É mas muito, que... é muito. Então, se treina todo dia junto, ele treinava ainda 6 todo meses dia. na frente, é muito. Tipo, ele até antes de eu treinar, ele ia toda semana, não ia todo dia, mas depois, como eu queria, ele ia sempre junto comigo todo dia, então acabou que ele treinou mais. E aí foi quando ele parou, eu não me lembro mais ou menos qual foi o motivo, ele deu uma parada e eu continuei indo sozinho. E aí eu ia todos os horários que tinha à noite, porque eu fazia faculdade de manhã e aí eu começava o treino da tarde, se não me engano era 4h30. E aí eu treinei, só que aí ele sumiu, eu nunca mais, no Paulo Teodoro eu não treinei mais com ele, aí depois fui treinar com ele no meu outro professor, que aí eu dava aula já, e aí não ficou a mesma coisa, porque eu já estava muito distante dele, entendeu? Tipo, eu já não tinha essa competição, porque eu sabia que eu tinha treinado muitos mais anos na frente dele, então o nível técnico era diferente. Mas bati nele um pouco, né? Descontei um pouco. Quer dizer, bate até hoje. Exatamente. A mesma coisa comigo. Eu bato no Roger até hoje. E como foi a sua transição, Baiano, de treinar jiu-jitsu pelo hobby para ser atleta de jiu-jitsu? Cara, na verdade, quando eu entrei no Wing, que eu treinei
uma semana eu já pus na minha cabeça que eu queria ser atleta de jiu-jitsu. Supostamente uma coisa, pra época, meio que impossível, né? Porque poucas pessoas viviam de jiu-jitsu mesmo, né? Mas eu pus isso na minha cabeça, tanto que eu entrei no jiu-jitsu e no ano seguinte eu já entrei na faculdade também. Então era jiu-jitsu o dia inteiro, estágio e faculdade. Então eu só pensava em jiu-jitsu. Eu já entrei com o negócio de ser competidor. E esse estralo de abrir academia, essas coisas que todo mundo fala de um tempo, não. Quando eu vi que eu queria ser competidor, eu já imaginava que eu ia ter uma academia. Meu foco sempre foi esse, entendeu? E ser atleta e depois abrir uma academia, mas eu não tinha pressa, nunca tive pressa. Eu acho que a gente até demorou para dar aula fora do polo da academia do nosso professor, né? Porque quando eu saí da academia do meu professor, onde eu dava aula, eu já fui direto para minha academia. Então eu não tinha essa pressa, como muita gente começa a dar aula fora de faixa roxa, na época de marrom. Não, eu dava aula de faixa roxa, mas dentro da academia do meu professor. Então, até a faixa preta, eu dei aula dentro da academia do meu professor. Quando eu saí, eu já saí direto para minha academia, sem pressa. E como foi essa transição para você? Então, na verdade, eu sempre quis, depois que eu acho que eu estava treinando já mais de 6 meses, assim, eu comecei a ter essa vontade de lutar. Só que às vezes, eu não sei, como eu treinava com os caras eram muito grandes, eu falei, pô, eu não tenho ainda força de igual os caras, pô, eu tinha 17 anos e treinava com um marmanjo de 20 e pouco, 30 anos, entendeu? E eu senti, eu falei, pô, se for assim, eu não tinha aquela noção de peso, você ia lutar com o cara do seu peso, tipo peso, da sua faixa. Porque como eu falei, a gente não tinha preparação, né? Então a gente treinava com o que aparecia lá. Eu era branco, eu treinava é que preta não tinha muito, no máximo era roxa até que tinha bastante, mas azul tinha rodo, só que era azul que treinava há 5 anos já, entendeu? Não, na verdade nessa época os caras ficavam, tinha gente que ficava 7 anos na faixa azul. Não, tem. Era raro você ver um faixa preta em Santos. E ainda no Paulo, onde que eu comecei, ele tinha essa fama, entendeu? Tipo, os alunos dele, faixa azul, roxa, batiam em marrom e preta de outras academias. E... Na verdade é porque ele segurava, né? Não, na verdade que segurava mesmo. Mas hoje em dia, a gente vendo no ponto de vista competitivo e até profissional, não vale a pena, né? Segurar o cara tanto assim, porque às vezes não faz sentido, né? Se ele começa criança é uma coisa, né? Mas se ele já começa mais velho, é que hoje o jiu-jitsu está tão rápido, né? Tá muito rápido o jiu-jitsu, então se você segurar muito o cara, acaba que ele também fica para trás, depende depende da cabeça, às vezes o cara se frustra, assim, né? Tem muito disso, né? Mas da minha transição, eu comecei a competir já desde faixa branca. E diferente da galera que eu ouço assim, a galera que eu vejo e tal, os caras, tipo, tem muitos casos que os caras começaram perdendo. Eu não, eu nunca tinha lutado, não tinha noção nem de tempo, nem de nada, eu sabia que eu tinha que finalizar o cara, nem muito ponto eu sabia direito, entendeu? Eu também. E aí eu entrei já logo no primeiro campeonato. Eu não sabia nem o que era ponto. Então. Na verdade, porque não tinha, tipo, minha primeira competição foi assim, eu tava muito afim de lutar, eu era faixa branca e nessa época eu treinava na integração, né? E lá era assim, tinha dois tipos de categoria, né, na faixa azul. Tinha os azuis iniciantes, né, e tinha os azuis já que treinava há muito tempo, né. Então era os casca-grossa, os azul casca-grossa. Eu era branca, aí o Ing falou, eu vou te graduar, eu tinha 4 meses de jiu-jitsu, 4 ou 5 meses. Eu vou te graduar e vou te colocar no interno da integração, você vai lutar. Falei, eu fiquei a noite inteira sem dormir, na verdade, né? Desesperado, não sabia o que fazer. E isso que o Gabriel falou, eu não sabia o que era ponto, nada. Na época eu só sabia se eu ficava em pé, aí eu me jogava para baixo,
pra empurrar o cara, pôr o pé no bíceps e dar triângulo. Eu só sabia fazer isso, eu dava triângulo e armlock. Então, mas também foi que nem o Gabriel. Eu nunca tinha lutado e eu ganhei, cara. Eu acho que eu fiz 4, 5 lutas e eu ganhei, tipo. Eu também, acho que eu fiz umas 5 também. 5 e aí, pô, isso daí foi, pra mim foi, pô, como se eu tivesse ganho um mundial, né? Na verdade, foi a medalha mais importante que eu acho pra mim da minha vida de competição, que foi onde tudo começou. Que, pô, eu falei, eu quero isso pra mim de qualquer jeito. Aí, estamos aí até hoje. E aí eu terminei, né, a competição, ganhei, e acho que foi umas 5 lutas. Aí, pô, tu já se sente bem, né? Aí na segunda competição eu ganhei de novo. Aí eu falei, pô, e a galera tudo começa a encher tua bola, né? Aí eu me lembro que eu ganhei essa, e aí tinha seletiva, que antigamente tinha uma seletiva para ir pro brasileiro pro mundial, alguma coisa assim, da CBJJ. Acho que era pro mundial, alguma parada assim. E aí eu lutei e perdi pra um moleque, acho que era na segunda ou terceira luta. Perdi, até é Sasquatch o nome dele. O Sasquatch, das sim, antigas. Sasquatch. Perdi até pra ele, aí eu falei, caralho, mano, perdi. O Bochecha perdia pro Sasquatch também. O moleque duro, mano. Me lembro que eu não sei agora se ele me pegou, eu acho que ele me pegou, se eu não me engano ele me pegou. Aí deu uma frustrada, tipo, por não conhecer, e eu nunca gostei muito de perder, né? Ninguém gosta de perder. Mas aí, tipo, por o mesmo momento que frustrou, também acendeu uma chama de treinar mais. E eu acredito que foi ali a transição que eu falei, pô, eu tô gostando mesmo da parada. Eu não via muito ainda, tipo, igual o Thiago falou de ter academia e tal, ainda não tinha isso, porque eu tava começando a faculdade e tal, eu não tinha ainda essa pretensão, mas eu gostava muito de lutar, e não foi nessa época. Eu acredito que o que me acendeu a chama de começar a ser profissional foi quando eu acabei a faculdade e fiz a transição pro outro professor, que meu professor veio a falecer, e eu comecei a ver um pouco o jiu-jitsu um pouco diferente, né? E aí eu sempre acompanhava a galera da integração, eu via que, pô, o treino era 50 nego, né? No tatame lá da Unimes. 50 nego treinando lá, eu falei, pô, o treino... E na época que antes do Paulo vir a falecer, a academia já tava diminuindo. A época que eu entrei já tava bombando, né? Tava bombando todos os horários. Antes dele falecer, eu fiquei com ele 3 anos. A academia já estava mais vazia, que a galera já começou a ir para integração, então parava de treinar e tal. E quando eu mudei para esse novo time, que era a Brasa, eu já abri os olhos, porque aí eu treinei com a galera mais dura, aí eu comecei a apanhar, comecei a perder direto, e aí foi onde que eu falei, pô, se eu for ter que ser profissional, vou ter que treinar mais, né? Foi isso onde vocês se encontraram? Sim. Como foi o primeiro encontro? Ele parecia um palito mesmo. Chegou parecendo um bicho-pau. Na verdade eu me lembro mais eu lembro do Jean Legal, e do Rodinho, que foram os primeiros assim, e do Brunão até. Os primeiros a ser mais receptivo, assim. Do Brunão, e o Bruno Careca também. Foi a galera que foi mais receptiva no começo, assim. E tinha ainda as separações ainda, tipo, o grupo que competia mais, o treininho, e eu tinha acabado de chegar, eu era faixa roxa, né? O Baiano era azul. Era azul. Eu era azul. E aí a gente começou a treinar junto. Aí a gente foi treinando e tal. O Baiano machucou meu braço umas 3 vezes. Machucou o braço e o pulso umas 3 vezes. É que o Gabriel era muito fraco. O Baiano fazia muita força. Mas exatamente por isso. Foi o que foi me instigando. Eu acho que tu tem que sair da zona de conforto para crescer, né? Isso daí é meio clichê, mas é verdade. Tu tem que... Eu comecei a apanhar bastante, eu falei, pô, tô no lugar certo, entendeu? Tipo, tô aqui, o time, a galera tá todo mundo querendo ser campeão. Sim, exato, isso influencia muito. E não tem jeito, se você tá num lugar que você bate em todo mundo, tem alguma coisa errada. Exatamente, não te puxa, né? Não te puxa. Não te puxa nem fisicamente, nem mentalmente, né? Porque... Você não tem nem estímulo também, né? Tipo, chega no treino, você é o leão... Mas não dá pra ser o leão, né? Às vezes tem que
E apanhar. lá não tinha como, porque é o que eu falei do Paulo, tipo, chegava sempre uma pessoa nova. Lá chegava tipo pessoa nova, só que pessoa nova graduada. Tipo, eu nem via muito marrom e preta. Quando eu cheguei lá, tipo, tinha treino que era só marrom e preto, entendeu? Era os montes. E o E- treino era muito duro. E tipo, e tava todo dia me testava. E eu tinha. Todo dia era um campeonato. Então. Foi do jeito que a gente, na verdade, foi do jeito que a gente aprendeu. E tipo, e pra mim Todo eu dia ainda. era um campeonato. Eu, tipo, imagina, tu chegar no meio do negócio, do fervo ali. E eu era novo, Na eu tava verdade, meio que naquela transição que a gente quer se. Porque a verdade ou não, tu consegue se impor quando tu começa a superar alguém, né? Sim. Porque eu vejo isso no jiu-jitsu, mas como em qualquer esporte. Sim. Quando tu começa a superar alguém, tu começa ganhar o seu espaço. aí tu começa a ser reconhecido. Tipo, isso daí eu acho que é natural do ser humano. Tu começa. Não, mas nem ainda por- mais na arte marcial, ainda acho mais. não tem jeito. Não é- A única coisa que não dá pra enganar é o jiu-jitsu. Né? O cara pode ser o maior falador do mundo, mas na hora que começa o treino Começa não tem o treino, jeito. não É tem a hora jeito. que todo mundo tem que provar quem é quem. Se tu falou, tu vai ter que provar. Né? Exatamente. Se tu não falar nada até, mas se tu falou, agora é a hora se tu é o leão mesmo, se tu é bravo. E, E tipo, é tinha assim até aquela- hoje. E tinha. Não era panelinha. Não era panela, Mas, porém tinha os a galera que já tava mais junto, mais amigos, né? Tinha mais exato, intimidade, pô, os caras já saíam tudo junto, já se conhecia das antigas, E já conhecia o Ing faz tempo, já conhecia a galera, todo mundo respeitava, Ing, Nil, tipo, os caras eram ídolo lá. E eu não conhecia ninguém, né? Eu cheguei, tipo, conhecendo ninguém. Chegou como carne nova, mas ganhou seu E espaço. todo mundo, por isso que eu falo, tipo, tu tem que ser testado, né? Tu tem que ser testado, porque senão tu nunca vai nunca vai chegar no teu limite. Pra tu realmente ser um competidor, porque de competidor aí que fala tem um monte, mas o que realmente são poucos. Tipo, eu vi até a postagem do Leandro Lô, que eu já tinha imaginado faz tempo isso, que eu vi a determinação, porque quando o cara tá ganhando fica tudo muito, não digo fácil, porque nada é fácil, o cara ganhou várias vezes, mas fica todo mundo mais, tipo, em cima do cara, a mídia, a galera, tipo, sempre chamando pra fazer as coisas, seminário e tal, e o cara, o cara ficou quase 2 anos, que teve a pandemia, mas ficou quase 2 anos sem ganhar. Sim. Tipo, chegando nas finais, mas não ganhava, entendeu? Pra um cara Já que tava batendo na trave, um cara que ganha tudo sempre. ganhava tudo, tipo. E aí, e é um negócio que o cara gosta, o cara treina todo dia porrada. E o cara, ele está sempre procurando o treino, ele está sempre saindo da zona de conforto. E eu acho que até por causa da lesão, ele deve ter se colocado um pouco na zona de conforto, tipo, treinando com a galera mais amiga, porque o cara tinha acabado de machucar. Eu sei porque a gente também já operou o joelho e tal. Sim, então sabe, tipo, tem até aquele nível que tu, ainda não tô confiante, não vou me arriscar com alguém. E o cara o treino tava igual, só que ele tava lutando no campeonato de alto nível. E aí, a partir do momento que ele deu até entrevista, que ele pediu pra alguém puxar o treino dele e ele fazer o que o cara mandar, o cara saiu da zona de conforto. Uma coisa é tu puxar o treino, uma coisa é tipo eu e o Baiano treinando, a gente puxando o treino, é uma coisa. Um de fora puxando o treino para outro é outra coisa. Completamente. Entendeu? E aí realmente tu vê quando o cara é samurai. Não quer dizer que ele não fosse antes, lógico. Mas tu vê que o cara ainda tá querendo muito, entendeu? Não tá tipo, tô prestes a minha posição. Não, o cara tá querendo lutar mais, e eu acredito que o cara tem capacidade para fazer o que quiser, entendeu? Essa transição, vocês foram parceiros de treino, mas agora vocês já estão trabalhando muito tempo juntos. Como foi essa transição de ser seu parceiro de treino para ser colega de negócio? Você disse para ser sócio? Isso, sócio. Aí a gente já treinava muito tempo junto, né? A gente se conheceu, ele era faixa roxa, eu era faixa azul. A gente pegou a faixa preta junto, em 2010. A gente tinha... Aí foi na época que
A gente foi ficar por um período na Flórida lá, apareceu um espaço, uma academia pra gente dar aula. E aí, isso em 2010 mesmo, quando a gente pegou a faixa preta. Aí na verdade, eu fui na frente, foi eu, o Bochecha, o meu professor. E eu, tive que operar, chegou lá, eu rompi o ligamento. Aí eu tive que voltar pro Brasil no final do ano. E aí foi na hora que o Gabriel foi pra lá, tipo, que foi no meu lugar, entendeu? Só que quando chegou aqui eu já não voltei mais. Na verdade, porque outras coisas da vida. Eu reencontrei minha namorada e ela engravidou. Aí eu falei, não vou voltar mais, vou ficar no Brasil, né? Também tava meio mal de cabeça por causa da cirurgia. Fiquei meio que um pouco abalado. Mas aí acabou que as coisas deram errado lá também, o Gabriel voltou também. E aí a gente voltou a treinar. E aí começamos a conversar, um falou pro outro. Porque aconteceu, quando foi essa transição, né, tipo, eu meio que assumi aqui a academia para dar aula, tipo, eu já desde 2009 eu dava aula.